Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo Melo Knoploch, professor de Direito Administrativo aqui do curso Múltiplos. E o curso Múltiplos, em parceria com a Folha Dirigida, fechou aí umas dicas, né? Me chamaram para a gente comentar um pouquinho, para eu dar algumas dicas para o concurso tão aguardado, né? Que você está se preparando aí, concurso para o TRE de São Paulo. Então, vamos falar um pouquinho o que você deve se preocupar mais, os assuntos que mais caem. Eu preparei aqui, vou discorrer com vocês. Eu vou mostrar aqui o edital, né? Quais são os tópicos que serão cobrados aqui na prova. E aí, em cima disso, explicar para vocês, bater com vocês aqueles pontos que você tem que saber de qualquer maneira e aqueles pontos onde é bom você saber e aqueles onde a banca cobra com mais raro, né, de ser cobrado. Mas, de qualquer maneira, a gente precisa estar por dentro da matéria toda, não é isso? Então, beleza, olha aqui. Está aqui, dicas para o concurso TRE São Paulo. Vamos lá? Bom, primeiro, esse concurso que vocês vão fazer, ele está disponibilizado para, basicamente, 3 cargos aqui, né? Que é o técnico administrativo, o técnico judiciário, né? Melhor dizendo, técnico judiciário da área administrativa, o analista judiciário, aí sim, tanto da área administrativa quanto da área judiciária. Então, analista da área administrativa, analista da área judiciária e técnico da área administrativa, basicamente 3 cargos com especialidades, enfim, diferentes, né? Que eu vou bater com vocês o que está no edital e o que vocês têm que tomar cuidado. Vamos lá? Vamos embora. Olha aqui, primeiro eu botei aqui analista judiciário da área administrativa. O programa de direito administrativo é esse aqui. E aí eu chamei a atenção aqui em vermelho, né, resumindo isso daqui, né? Tem muita gente que tem dificuldade de analisar edital, né? Aparece lá um monte de coisa escrita e toda hora o pessoal me pergunta, meus alunos em sala de aula, principalmente pela internet, Facebook, o pessoal manda mensagem para mim, o pessoal entra no meu site perguntando, né? Gustavo, me ajuda aqui a desvendar esse edital, né? Eu estou lendo o edital, mas não sei exatamente aquilo ali, em que tópico que está, onde é que eu encontro isso no teu livro, onde é que eu encontro isso nas suas aulas, nas aulas online que você disponibilizou. Então, tem muita gente que tem dificuldade de analisar e descobrir onde é que está isso. É isso que a gente vai fazer aqui. Vamos lá? Então, primeira coisa aí, administração pública, princípios básicos, né? Então, princípios, está ali em vermelho, toda a parte de princípios da administração. Para mim, eu gosto quando o edital, quando o programa de administrativo começa logo botando princípio, porque o princípio é o princípio, né? Ou seja, é o início. Princípio é a coisa mais importante em direito, também em direito administrativo, né? Então, o que eu estou falando aqui vale, claro, eu estou dando aula de direito administrativo para vocês, mas isso aqui vale para qualquer área do direito. Princípio, você tem que saber, você tem que conhecer, você tem que entender. A partir do momento, eu falo isso em sala de aula, né, até no meu livro eu estou explicando isso também, a partir do momento, gente, que você consegue entender os princípios da administração, entender sem decorar, você começa a acertar as questões, tanto as questões que se referem a esse tópico específico, princípios da administração, quanto questões de outros tópicos. Então, você vai acertar questões da administração direta e indireta, questões de atos administrativos, questões de licitação em contratos. Então, licitação em contratos, por exemplo, legal a gente tocar nesse assunto. Olha aqui, licitação em contratos, a gente vai ver mais lá na frente, né? Mas preste atenção no que eu vou falar aqui. Licitação em contratos, ela está basicamente ali na Lei 8666, 93, né? Que é a Lei Geral de Licitações e Contratos, e a Lei 10.520, de 2002, que é a Lei do Pregão, certo? Certo. Bom, se você, olha o que eu vou dizer, se você conseguir decorar a Lei 8666 toda e decorar a Lei 10.520 toda de ponta a ponta, muito provavelmente você vai gabaritar as questões de licitação e contratos da tua prova. Beleza? Beleza. O problema é o quê? Que você deve estar falando. Pô, Gustavo, mas decorar a Lei 8666? A Lei 8666 é imensa. É impossível decorar aquela lei toda. Claro que é impossível. Então, como é que você tem que estudar a licitação em contratos? Antes de mais nada, você tem que conhecer os princípios da administração.
E aí sim, você dá uma lida na Lei 8666, sempre pensando nos princípios. Princípios significam o quê? O que a administração... É a regra do jogo, né? É a regra. O que a administração deve fazer, por que ela deve agir. A administração deve agir assim por causa do princípio tal, por causa do princípio tal, por causa do princípio tal. A administração não deve fazer isso por causa do princípio tal, por causa do princípio tal, por causa do princípio tal. Então, o que acontece? Às vezes cai uma questão lá sobre licitação em contratos. Com relação à licitação em contratos, você assinar a alternativa correta. Vai botar lá A, B, C, D e E. Se você tiver decorado a Lei 866, você vai direto, isso aqui está na letra D, Ctrl+C, Ctrl+V da Lei 866. Ele pegou a lei, copiou, colou lá, nas outras hipóteses, lá nas outras opções, eles colocaram uma outra coisa que não tem nada a ver. Se você tiver decorado, fácil, você mata a letra D. Mas não decorei. Então, o que você vai fazer? Vem lendo lá. Letra A. A administração, quando estiver realizando licitação pública, ela deve agir assim, assado, isso aqui. Aí você lê, eu acho que isso aqui não, porque se a administração pudesse fazer isso, isso aqui iria contra o princípio da moralidade, isso aqui vai contra o princípio da razoabilidade, então não deve ser isso aqui. Letra B, a administração é obrigada a fazer não sei o que, sei lá. Não pode ser, porque se a administração fizer isso, isso aqui não atende o princípio tal, não atende o princípio tal. Então você, sem conhecer a Lei 8666, só conhecendo os princípios, você pelo menos elimina de 5 opções, normalmente você elimina umas 3. Aí fica entre duas ali, que essas duas, de repente, batem mais ou menos com os princípios, mas uma delas está retratando alguma coisa que está expressamente na Lei 866. Aí beleza. Ou seja, o princípio é a base, você tem que saber princípio. Você tem que entender o que é o princípio da segurança jurídica, né? Que a administração tem que proteger os particulares de boa-fé, que a administração não pode tomar medidas em caráter retroativo, prejudicando os particulares que lidam com a administração de boa-fé. Conhecendo o princípio da segurança jurídica, você vai eliminar um monte de coisa em qualquer assunto. Você tem que conhecer o princípio da motivação. A administração tem que motivar os seus atos, ou seja, tem que mostrar os motivos pelos quais a administração está agindo daquela maneira. Tem que saber o que é o princípio da indisponibilidade do interesse público, da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Você tem que conhecer esses princípios. E aí, rapidamente, eu faço uma pergunta para você. O princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular se aplica às empresas públicas de sociedade de economia mista? Resposta: não. Pergunta rápida, né? Resposta rápida. Por quê? Porque, antes de mais nada, você tem que ter entendido que nos princípios, alguns princípios servem para colocar a administração lá em cima, dando prerrogativas para a administração, e outros princípios servem para restringir a atuação da administração. Então, os princípios restritivos impedem que a administração faça isso. Os princípios que dão prerrogativas botam a administração lá em cima, botam a administração em situação de superioridade em relação ao particular. Ora, para ficar numa situação de superioridade, num nível mais alto, esse princípio só pode se aplicar a pessoas jurídicas de direito público, nunca pessoas jurídicas de direito privado. As pessoas jurídicas de direito privado ficam no mesmo nível de qualquer particular. Então, as empresas públicas de sociedade mista são pessoas jurídicas de direito privado. Elas devem obediência a todos os princípios restritivos, são obrigadas a obedecer ao princípio da legalidade, são obrigadas a agir de forma impessoal, moral, pública e transparente, são princípios restritivos, e não podem gozar de nenhum daqueles princípios que dão prerrogativas. Supremacia do interesse público sobre o interesse particular. O interesse de uma empresa pública não pode se sobrepor ao interesse de um particular, porque essa empresa pública é pessoa jurídica de direito privado. Isso é o mais importante de direito administrativo, gente. Isso é o mais importante. Se você não entende isso, não adianta nem passar para estudar o resto. Beleza? Vamos lá. Então, princípios da administração, coisa mais importante. Depois, atos administrativos. Não precisa, cuidado, eu falo sempre isso em sala de aula. Está lá, ato administrativo, 2 pontos. Conceitos, atributos, requisitos. Não se preocupa muito com o que vem aqui, 2 pontos. Conceitos, requisitos, atributos, não. Atos administrativos, você tem que esgotar o assunto atos administrativos. Não fica assim, esse assunto de atos administrativos aqui não é conceito nem requisito, então não vou estudar. Não faça isso. Não faça isso, porque na hora da prova vai cair uma questão sobre um assunto de atos administrativos que, em tese, não é conceito, não é requisito, não é atributo, mas está ligado a outro tema de ato administrativo, vai ser cobrado na hora da prova. Você vai entrar com recurso querendo anular a questão porque não está no programa e a banca vai indeferir. Então,
Uma dica boa, dê menos importância a esses itens que vêm depois dos 2 pontos, hein? Ato administrativo, 2 pontos, não sei o que, sei o que lá, estuda atos administrativos. Tudo. Desde o início, os conceitos, requisitos, atributos, anulação, revogação, formas de extinção de ato administrativo, classificações de ato administrativo, os efeitos da anulação, da revogação, convalidação, tudo isso. Ato administrativo. Organização administrativa, administração direta e indireta. Você tem que saber a diferença entre administração direta e as entidades de administração indireta. Autarquias, empresas públicas, fundações públicas, sociedades de economia mista. Cuidado, deixar uma dica para vocês. Só está escrito administração direta e indireta. Não podem perguntar na prova para vocês nada sobre entidades paraestatais. Quais são as entidades paraestatais? As organizações sociais, as OCIPs, a Rede S, Serviços Sociais Autônomos, né? SESI, SESC, SEBRAE. Entidades paraestatais não fazem parte da administração, nem direta nem indireta. Logo, não pode ser cobrado. O edital está pedindo administração direta e indireta. Ponto. Então, tá aí. Ó. Depois começa a tratar de agentes públicos. Agentes públicos, isso, responsabilidade, regime. Resumindo, botei ela no final. Ó. Estatuto Federal, Lei 8.112. Tem que estudar a Lei 8.112 toda. Tem que estudar tudo da Lei 8.112. Poderes da administração, poder hierárquico, poder disciplinar, saber o que é poder vinculado, o que é poder discricionário. Isso é básico. Controle da administração, controle e responsabilização da administração. Tem que conhecer o que é controle interno, o que é controle externo, o que é Tribunal de Contas, o que é Controladoria Geral da União. O que é o controle administrativo, feito pela própria administração, o que é o controle judicial, feito por um órgão do Poder Judiciário, o que é o controle legislativo, feito pelo Congresso Nacional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, no âmbito federal. Então, controle da administração, você tem que saber isso. Responsabilidade civil do Estado. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, né, tem uma definiçãozinha lá básica. Né? As pessoas de direito público e direito privado que prestam serviço público responderão de forma objetiva pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Isso está ali. Agora, basta saber o que está no artigo 37, parágrafo 6º? Não, não basta. Não basta. Você tem que conhecer a doutrina, saber o que é responsabilidade objetiva, o que é subjetiva, conhecer a evolução doutrinária do tema, conhecer a teoria hoje aplicável no Brasil, que é a teoria do risco administrativo, saber qual é a diferença da teoria do risco administrativo para a teoria da culpa administrativa, qual é a diferença para a teoria do risco integral, tem que conhecer todas essas teorias. Isso é importantíssimo, você tem que saber. Licitações, Lei 8.666 e Lei 10.520, está aqui, né? Licitações, Lei 8.666, Lei 10.520. Pregão. Repara o seguinte, gente, aqui já vamos entrar no outro analista. Deixa eu falar um negócio para vocês. Aqui está escrito licitações, Lei 8.666. Conceito, objeto, finalidade, princípio, obrigatoriedade, parará, tudo aqui está falando de licitação. Não está escrito aqui contratos. Tem muitos programas que caem em licitação em contratos, né? Aqui está escrito só licitações, não está escrito contrato. Ah, Gustavo, então quer dizer que nessa prova aqui não pode cair contrato, certo? Eu acho que não se deve pedir. Acho que contratos está fora do programa. Mas se eu fosse você, estudaria. Ah, Gustavo, está falando que está fora do programa? Já cansei de ver, infelizmente, na hora da prova cai uma questão sobre contratos, perguntando um detalhe lá, né? Se o contrato pode ser anulado, se pode ser revogado, punições à empresa que descumpre, então sanções aplicáveis à empresa contratada, isso aí está ligado a contrato administrativo. Cai uma questão sobre contratos, depois todo mundo entra com recurso querendo anular a questão. A banca normalmente não anula e justifica, sabe o quê? Ah, não está escrito contrato, mas está escrito aqui, Lei 8.666. Concordo com você que isso daí é, vou dizer má fé, né? Mas é não querer anular a questão. Então, quando aparecer aqui, se tivesse só licitações públicas, aí tudo bem, não estuda contrato. Mas a partir do momento que ele bota Lei 8.666, a Lei 8.666 tanto trata de licitação quanto de contratos. Eu acho que deveria só cair licitação.
Mas se cair uma questão de contratos, se prepara. Não vão anular, hein? Te garanto. Garanto. Então, licitações, na minha opinião, estuda contrato também. Área judiciária, basicamente a mesma coisa, né? Princípios da administração, poderes da administração. Agora um item novo aqui, que cai para a área judiciária e não para a área administrativa. Serviços públicos. Serviços públicos. Conceito, princípios, delegação, concessão, permissão e autorização. Basicamente, aqui, em serviços públicos, você tem que conhecer o quê? A Lei de Delegação de Serviços Públicos, Lei 8987, de 95. Você tem que saber, tem que ler essa lei, saber qual é a diferença entre concessão, permissão e autorização. Isso é o mais importante. Então, Serviços Públicos, Lei 8987. Atos administrativos, administração direta e indireta. Mesma coisa, colocou por extenso aqui as entidades, órgãos públicos. Aqui eles colocaram expressamente contratos, né? Aqui, ó, na área judiciária, eles colocaram expressamente contratos. Então, eu acho que aqui não tem dúvida nenhuma que vai cair, que pode ser pedido questão de contratos, certo? Apesar de que eu acho que você deve no outro também estudar. Então, contratos administrativos, Lei 8666, licitações. E além disso, colocou por extenso, né? Lei do pregão, já tinha colocado antes Lei 10.520, vai cair a Lei do pregão, e aí mais, você precisa conhecer o decreto do pregão eletrônico e o decreto que trata do sistema de registro de preços. Importantíssimo tratar desses dois tópicos, né? Pregão eletrônico, sistema de registro de preços. Inclusive aqui no Múltiplos, a gente está dando um aulão, marcamos um aulão para falar só disso. Mostrar a lei do pregão, o regulamento do pregão eletrônico, o que ele tem em comum e quais são as variações, e depois o decreto que fala do sistema de registro de preços, aulão que eu estou marcando aqui no Múltiplos para varrer e pegar esse assunto todo. Procura verificar, né? Então, ó, regime jurídico do servidor, Lei 8.112, responsabilidade civil, controle de administração novamente. Então, e o técnico da área administrativa. Princípios, atos, administração direta e indireta, Estatuto Federal, poderes, controle, responsabilidade civil do Estado, licitações. Lei 8666, não tem contrato. Da mesma maneira, se fosse vocês, dava contrato para técnico administrativo, hein? Porque tem aqui Lei 8666. Basicamente é isso. Então, só para resumir aqui, para a gente fechar, quais são os tópicos mais importantes? Ah, Gustavo, desses assuntos todos que você falou, o que cai mais? Em ordem? Primeiro, sem dúvida nenhuma, o Estatuto Federal. Ah, Gustavo, eu estou com pouco tempo, quero te dar um assunto. Eu me dedico mais aqui à responsabilidade civil do Estado, a estatuto. Sem dúvida nenhuma. Então, a matéria mais importante, Estatuto Federal. Você tem que ler a Lei 8.112 toda, você tem que conhecer desde o início quais são as formas de provimento e vacância, reintegração, recondução, reversão, etc. Tem que conhecer toda a parte de direitos e vantagens do servidor, conhecer as licenças do servidor. O Estatuto Federal adora, as bancas adoram perguntar, fazer questõezinhas perguntando sobre licenças. Servidor tem direito à licença tal, não tem direito à licença tal, essa aqui é remunerada, não é remunerada? Servidor em estágio probatório tem direito a tirar quais licenças? Tem que saber isso aqui, direitos e vantagens, licenças, remoção, redistribuição, tem que conhecer. E toda a parte do processo administrativo disciplinar, do PAD. Você tem que saber, tem que conhecer as penas. Ah, o servidor fez isso, qual é a pena aplicável? Advertência, suspensão, demissão. Tem que saber como é que é o processo, como é que é a sindicância. Isso aí cai sempre. Então, a matéria mais importante de toda é o Estatuto Federal. Dentro do Estatuto Federal, qual é a parte mais importante? Regime disciplinar. Processo administrativo disciplinar, sindicância, as suas fases, isso tem que saber. Então, de cara, é isso aqui. Depois disso, licitação em contratos, como eu já comentei com vocês, você tem que ler a Lei 8666, a Lei 10.520, mas antes de ler a lei, você tem que ter entendido a ideia. Aí você vai lendo a lei e isso aqui foi aquilo que o Gustavo explicou. Isso aqui. Então você procura ler a lei já com alguma coisa na cabeça, porque senão você está lendo só para decorar. Ok? É a única maneira de você não ter que decorar a lei, porque na hora da prova as questões costumam ser literais.
literais. Você tem que entender, mas também tem que ler como é que está escrito na lei, ver como é que é a letra fria da lei, porque na hora da prova vai cair como está na lei. Então, licitação em contratos, toda a parte de atos administrativos, isso aí sempre cai em prova, né? Principalmente extinção dos atos administrativos, anulação e revogação e convalidação de ato administrativo. Isso é o mais importante dentro de ato administrativo. Saber o que é um ato vinculado, o que é um ato discricionário, né? E daí em diante saber o que é o mérito administrativo, se pode não ser revogado, anulado, efeitos e etc. Tem que conhecer isso daí. E, por último, as noções da administração direta e indireta. Saber o que são órgãos, o que são entidades, quais são as características das entidades de administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, economia mista, isso aí também sempre cai em prova. Tá legal, gente? Então, basicamente, essas aqui são as dicas que a gente separou para deixar para vocês. No mais, estuda, boa sorte, bota a cabeça no lugar, lembra dessas dicas que eu estou dando, que vai dar tudo certo. Tá legal? Pessoal, um abraço, obrigado, até a próxima.